Fala aí, torcedor santista. Mais um vídeo no ar. Vamos trazer hoje mais uma notícia, repercutir um pouquinho, né? A notícia de ontem à noite, né? Que foi a suspensão do Eduardo Bauerman. Saiu a punição lá do STJD. Também teve o jogo das sereias. Vamos falar um pouquinho disso. As sereias perderam um clássico na Vila Belmiro para o Corinthians, né? Então, enfim, vamos repercutir essas duas notícias. Vamos ver qual foi a punição do Bauerman, quantos jogos foram e por quê, né? Então, vamos falar bastante disso aí. Antes de tudo, já sabe, deixa aquele likezão aqui que é muito importante. A inscrição também, que é mais importante ainda. A gente está tentando chegar na meta aí de 1.000 inscritos. Então, se você puder deixar sua inscrição, ajuda demais a gente. E é de graça, é rapidinho, só dá um cliquezinho ali. E é isso, bora pro vídeo. Então, vamos lá comentar essa repercussão, fazer a repercussão da notícia aí. Manipulação de resultados, a investigação, vocês já sabem, Operação Penalidade Máxima 2, né, que o Ministério Público de Goiás está conduzindo, né? E ontem teve o primeiro julgamento de 8 atletas, né? Primeiro não, né? Já teve outros julgamentos, mas foi o primeiro desses 8 atletas e o Eduardo Bauerman estava entre esses. E com o resultado da punição, ele pegou 12 jogos de suspensão, né? 12 jogos de suspensão na esfera desportiva, tá? Ainda tem o julgamento criminal, mas aí já não vale a pena a gente comentar tanto, porque o que interessa mais é o lado esportivo, né? Zagueiro do Santos, estou aqui com a notícia do Globo Esporte aberta, claro, o Rafael Zarco, que estava fazendo a cobertura lá no Rio de Janeiro, né? O STJD tem sede lá, né? O zagueiro do Santos tem a punição mais branda. Gabriel Tota, do Ipiranga, e Matheus Gomes, sem clube, são banidos do futebol, mas ainda cabe recurso. Igor Cariús, do Sport, é absolvido. Esses foram os jogadores que também foram julgados ontem, né? Tiveram algumas punições de banimento, tiveram algumas também mais longas e outras mais tranquilas, que foi a do Eduardo Bauerman, por exemplo, né? Aí está aqui a matéria bem grande, bem explicativa, né? Muito bem feita, para explicar, contar o porquê, né, dessa punição, porque a diferenciação da punição, né? Porque alguns tiveram outras coisas ou não. Mas enfim, então a parte do Eduardo Bauerman está aqui, ó. O zagueiro Eduardo Bauerman, um dos principais investigados na investigação da Operação Penalidade Máxima 1 e 2, né? Aliás, são duas investigações, né? Chorou ao ouvir o voto da relatora para uma punição de 12 jogos. Mesmo com a pena curta, o jogador continua afastado dos treinamentos do Peixe enquanto aguarda o andamento do caso na Justiça Comum, né? Que é o que eu falei, esfera criminal. Ele foi um dos 4 atletas que compareceu ao julgamento no Rio de Janeiro. Aí cita aqui que o Cariús teve a denúncia rejeitada, né? Porque a defesa dele apresentou algumas provas aí que conseguiram livrar ele, né? Algumas provas não, contestaram algumas provas, né? E aqui, as maiores punições foram para Gabriel Tota, ex-Juventude, banido do futebol, com multa de 50 mil reais, né? E Matheus Gomes, que é o ex-Sergipe, está sem clube hoje, banido do futebol e multa de 15 mil reais. Quem teve uma punição alta também foi o Paulo Miranda, né? O Paulo Miranda tomou 1.000 dias de punição e uma multa de 70 mil reais. Praticamente acabou a carreira dele, né? Porque ele já é um cara de idade, 1.000 dias aí são praticamente 3 anos, se eu não estou enganado, né? Então, ou mais de 3 anos até, né? Não sei. Mas enfim, provavelmente acabou a carreira dele, né? Claro, isso se ele não conseguir o recurso, né? Tá na tela aí para vocês as punições todas, né, dos jogadores aí. E é isso. Eu vou tentar achar aqui a do Bauerman aqui embaixo. Durante o julgamento, porém, a auditora relatora Adriane Hassen, do caso, desqualificou a denúncia da Procuradoria em relação a Eduardo Bauerman e enquadrou o jogador do Santos apenas no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. É basicamente ele ter burlado as regras do esporte, infringido com coisas externas, né, como a manipulação, né? Tentar fazer uma coisa fora das regras do esporte mesmo, né? Depois tem aqui todos os artigos que os jogadores foram julgados, né, no geral. Enfim, e aí tem depoimentos do pessoal que foi a favor, né? Que foi lá depor a favor, né, deles. E fala bastante coisa nessa situação ali. O que é mais importante é que a defesa do Eduardo Bauerman também apresentou raio-x, né? E vale muito a pena comentar isso. Por quê? Vou ler aqui a notícia também do Globo Esporte. Defesa usa raio-x, relato médico e serão de pena de Bauerman em pena surpreendente.
Ao lado da esposa, o zagueiro ficou 8 horas no STJD e sai aliviado. Beleza, tem que sair aliviado mesmo, porque foi muito pouca, tá? Vou dar minha opinião já já, mas enfim. É, a defesa dele alegou. Foram 6 jogos para cada jogo que ele. Seis partidas de punição para cada jogo que ele teria aceitado manipulação, né? Que foi contra Avaí e Botafogo no ano passado. Tô procurando aqui. Aqui, o advogado dele ainda falou assim, ó. O Eduardo atuou deliberadamente para prejudicar a sua equipe? Atuou de forma contrária à ética desportiva para influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente? Deu ou prometeu vantagem ilícita ou indevida a alguém? A resposta é não. Para mim é sim, né? Mas tudo bem, eu posso estar enganado em questão em relação das leis, né? Mas para mim ele faz tudo isso aqui, né? Porque o esporte é um universo com regras ali e é uma competição dentro dessas regras. A partir do momento que você faz, você comete algum ato usando um fator externo ou tentando um tipo de manipulação igual foi feita, por mais que tenha sido só um cartão, não influencia no resultado, mas você está burlando essas regras dentro daquele universo da competição, você burlou a regra, né? Na minha opinião, é claro. E também é contra a ética desportiva, é óbvio. Isso para mim é muito claro, né? Mas tudo bem. A defesa de Bauerman apostou também numa tese curiosa. Como ele vinha de lesão e jogava com uma infiltração de antibiótico no pé, ele teria forçado a expulsão após o apito final da partida contra o Botafogo para se poupar na última rodada, quando o Santos já não tinha mais objetivos na competição, sem chance de rebaixamento ou de chegar à Libertadores. Ainda de acordo com a defesa, o zagueiro pensava na saúde do corpo e não na financeira quando provocou o cartão vermelho. Para reforçar a tese, os advogados anexaram 2 laudos de raio-x que mostravam uma lesão em um dos pés de Eduardo Bauerman. Aí depois tem ainda uma frase, ele não soube dizer não, esse foi o delito. Essa é brincadeira, né? Mas tudo bem. O ex-médico do Santos, Guilherme Dilda, que foi pro Palmeiras agora, foi contratado pro Palmeiras, reforçou a tese da defesa ao ser ouvido de forma online como testemunha no início dos trabalhos. O médico, agora contratado pelo Palmeiras, disse que quando Eduardo Bauerman recebeu o cartão vermelho, a primeira coisa que veio à cabeça foi ele deve estar com muita dor, levou o cartão para justificar não jogar o último jogo. Se você tá com tanta dor assim, chega e fala: olha, eu tô com muita dor, não vai dar para jogar. Ainda mais que não valia nada a última rodada. Não precisava ter feito isso, mas tudo bem. De acordo com a defesa de Bauerman, o zagueiro foi coagido ingenuamente por um amigo de confiança de seu empresário, Pastil. Pastil é o cara, acho que o advogado, né? Se referia a Luiz Taveira, agente com influência no Santos. Rogério Pastil, tá? O advogado do Bauerman. É, falou do Taveira e tal, e aí ele ainda colocou. Ele falou, né? Foste ingênuo em não cortar essa conversa de cara com os aliciadores. Ele, o Bauerman, veio aqui e disse para os senhores: olha, eu não sou dizer não, eu faço tratamento para isso porque eu não consigo dizer não para as pessoas. Ele não soube dizer não, esse foi o delito. Ai, meu Deus. Ele foi convencido a aceitar esses valores por uma pessoa que era de confiança dele. Ficou demonstrado aqui que o Luiz Taveira era preposto, um auxiliar, um co-empresário que fez a renovação do contrato dele com o Santos e trouxe essa oferta do Romarinho, que era um dos aliciadores, né? Relatou o advogado, acrescentando que no primeiro jogo o Bauerman não levou o cartão contra o Avaí como foi melhor em campo. Não foi, mas tudo bem. É... Aí fala que ele foi ameaçado, né? Enfim, é... inclusive com uma arma, ele falou que alguém ameaçou ele com uma arma na cintura. Enfim, ao site Super Esportes, é bom pontuar também. Luiz Taveira, o empresário, né, rebateu o advogado e Bauerman, a quem chamou ainda de covarde e mentiroso, por tentar se livrar das acusações transferindo sua responsabilidade. Bauerman segue afastado do Santos, ele está com contrato suspenso e não treina no CT Repelé. O jogador mantém a forma no Rio Grande do Sul. No fim do julgamento, aí é que tá. Essa foi uma sacada muito boa do Rafael que colocou isso na matéria, né? Bauerman, que alegou dificuldades para dizer não, preferiu deixar o auditório do STJD sem dar entrevistas. Agora não, disse o zagueiro aliviado e apressado para ir para o aeroporto. Aí, conseguiu, a terapia tá adiantando, né? Conseguiu falar não. É... Só para encerrar esse assunto, tá? Para passar para a derrota das sereias. Ele foi punido, legal. Aí a justiça que dá conta disso. Eu posso achar o que eu quiser aqui, mas tem que acatar. É óbvio, todo mundo tem que acatar a decisão da justiça. Mas para mim, ele tem que cumprir esses outros jogos e sair do Santos. O Santos tem que ver uma melhor forma de negociar ele é um ativo do clube, sim. Se vai processar o cara, se vai rescindir, se vai vender, emprestar, não sei. Mas para mim não tem clima de jogar no Santos. Não é certo ele jogar no Santos e eu não confiaria nele jogando no Santos novamente. Eu, inclusive, se fosse o companheiro dele, como é que eu vou confiar no cara que aceitou
essa manipulação, aceitou tentar essa manipulação que poderia prejudicar a equipe, porque se ficasse com um a menos, perdeu o jogo com o Botafogo, mas se ficasse com um a menos, poderia ser uma partida mais difícil ainda. E mesmo que não vale nada, vale os 3 pontos, como não vale nada. Então, enfim. E outra, jogador quando vence tem bicho. Ele ia ganhar o dele por fora ali e perdeu a partida. De repente, não tô falando que perdeu por causa dele, porque ele foi expulso depois da partida, claro. Mas se ele é expulso durante o jogo, ele ia prejudicar o bicho dos companheiros também. Enfim, eu não confiaria nesse cara de novo, não tem como. Né? É a mesma coisa que um companheiro de trabalho meu me ferrar, ou tentar me ferrar, e depois eu ficar confiando no cara. Eu não tenho, não vejo como ele possa manter alguma confiança aqui no Santos, como ele poderia voltar a jogar aqui. E eu já deixo a pergunta para vocês que estão vendo esse vídeo aí. Vocês acham que a punição foi justa? E se vocês reintegrariam ou não o Bauerman e por quê, né? Comenta aí embaixo que eu quero saber. De repente a gente faz uma live depois e coloca as respostas aí de vocês para mostrar, né? E passando para a segunda parte do vídeo, as sereias ontem perderam para o Corinthians, né, na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista Feminino, né? A partida foi 1-0, foi de graça, né, para o público ir, mas choveu bastante ontem aqui em Santos também, foi bem complicado, tava para comparecer. Então, enfim, mas o jogo foi marcado pela quinta rodada do Campeonato Paulista, como diz aqui a matéria do Diário do Peixe. O único gol foi marcado pela Gabi Portillo, né? Então, o Corinthians venceu ontem na Vila, né? O Santos só tem uma partida, eu vou colocar a tabela aqui do Paulistão Feminino. Tabela do Paulistão Feminino aqui, tava tirando para olhar no teclado, né? O Santos agora caiu para a quinta colocação, tem 10 pontos. Vou colocar a tabela aí para vocês, né? São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Primeira derrota na competição, né? O único invicto até agora. Ah, não, o Palmeiras também tá invicto. O Corinthians e o Palmeiras estão invictos, mas o Palmeiras só tem 2 vitórias, por isso que tá lá para baixo, enfim. Então, essa derrota aí pro forte time do Corinthians, né? É bom lembrar, o trabalho do Cleiton, na minha opinião, é bom, do Cleiton Lima, né? Tá evoluindo, mas ainda quando pega Corinthians, Ferroviária, essas equipes assim mais estruturadas e com um trabalho mais longevo, tem um pouquinho de dificuldade mais, né? Então, o Santos até teve boas chances ontem também, né? Eu vi os melhores momentos aqui, mas não conseguiu essa vitória, né? Então, perdeu, aí as sereias perderam pro Corinthians na Vila Belmiro, tá certo? Rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante aí, repito, pra gente bater aquela meta de 1.000 inscritos, ajuda demais a gente, e é de graça, só um cliquezinho. Amanhã tem pós-jogo, né, direto da Vila Belmiro, Santos Internacional. Não fiz pré-jogo para não ficar muito repetitivo, né, a gente já falou da partida Santos e Bahia quarta e quinta, e pra falar um pré-jogo do Inter, eu acho que não valeria tanto a pena hoje. Então, enfim, talvez eu faça amanhã, não sei. Mas, enfim, amanhã com certeza tem pós-jogo direto da Vila Belmiro. E é isso. Likezão, inscrição no vídeo, inscrição no canal e até a próxima. Valeu!